questão da fé. Como a fé é importante e como também a nossa fé é testada. Testada não pelos homens. Deus usa homens, circunstâncias, usa muitas adversidades, mas em última instância é o próprio Deus que está trabalhando a nossa fé. É Ele que está testando ela, forjando, fazendo a gente crescer, não diminuir a fé. Interessante, né? Você pensa, mas a tribulação vai fazer a fé minguar, vai acabar. Mas eu estou falando já, eu vou dar uma paradinha para nós aqui apresentarmos e dar bem-vindos ao pastor Cláudio. Tudo bem, Cláudio? Bom dia. Tudo bem, Raquel? Paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar aqui no dia de hoje conversando sobre fé, não é? Amém. Me sinto aqui como um jogador que está mais desfavorecido que você, porque você tem uns bolsos aí na mão e eu não tenho nada, né? Estamos jogando e você está com a carta na manga. Tá né? aqui, Mas ó. eu não quero, não daria nem tempo de ver. Mas o Senhor tem sempre uma palavra para a gente, com certeza vai nos dirigir no dia de hoje. Amém, Amém. Com certeza. Eu estava pensando hoje, Cláudio, nós falarmos, né? Nós falamos ontem sobre a questão de que a fé vem pelo ouvir. Ela vem pelo ouvir da palavra. A palavra gera fé nos nossos corações. E, claro, o justo, né, viverá pela fé. Mas nós falamos ontem sobre duas facetas, duas palavras, na realidade, que descrevem fé em Hebreus capítulo 11, que a fé, ela é a certeza, não é, de fatos que não se, né, daquilo que te traz esperança, que você não vê ainda, e a convicção de fatos que não se veem. E nós trabalhamos essas duas palavras, Cláudio, como são importantes, certeza e convicção, não é? E hoje nós vamos falar de uma outra, vamos em abordar a questão da fé, de que Deus, Ele trabalha circunstâncias e muitas vezes não são favoráveis, são adversidades, mas nelas, através delas, Deus está forjando algo que para Ele é tão valioso aos olhos de Deus, que é a nossa fé. Tem uma passagem que você está com ela aí aberta em Tiago, seria interessante se você pudesse ler, e aí você também vai aí falando também, porque você é o meu mentor, né, meu professor. Eu lembro uma época que eu cheguei aqui em Manaus e me chamava para pregar. Cláudio, eu vou pregar, me ajuda a fazer uma mensagem. Aí o Cláudio ali, com paciência, me mentorando, me ajudando, e hoje a gente não se esquece isso, porque ele é um homem conhecedor da palavra, ama a palavra, e a gente tem que reconhecer isso, né, Cláudio? Raquel, é o seguinte, tudo que ocorre na vida cristã, ela ocorre através da fé. Amém. Deus não opera a não ser na dimensão da fé. E Ele vai, primeiro, provocar dentro do nosso coração que essa fé seja gerada em nós. Se tudo ocorre através da fé, por que então Deus não dá a fé para as pessoas, para que elas tenham condições de ter as coisas, ou ter o milagre, ou ter a salvação, ou ter qualquer um outro benefício da parte de Deus? É porque a fé é a parte humana. Apesar de ser um dom que Deus dá, é o Espírito que gera, mas a fé é a minha resposta, é a resposta do homem à ação do Espírito Santo. Assistindo Abrindo a Bíblia. Assista esse e outros programas pelo site www.boasnovas.tv. Olha no coração, e eu posso responder a essa voz do Espírito, crendo ou não crendo, dizendo, eu tenho meu livre-arbítrio, e é exatamente em cima disso que Deus opera. Então, a primeira coisa que eu queria colocar, Raquel, é que
precisamos de fé para tudo, inicialmente para ser salvo. Por isso que você disse, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, o primeiro gerador de fé dentro de nós é a palavra. E constantemente nós somos deparados com a problemática do tamanho da nossa fé. Em determinado momento, os discípulos falaram para Jesus, Jesus, aumenta a nossa fé. Precisamos de ter... Eles entenderam, em determinado momento do ministério, que eles precisavam de estar nessa dimensão da fé para poder ter as coisas, os milagres, a salvação, a cura. Tudo que Deus vem operar em nós, Ele vem operar exatamente nessa dimensão, que é a dimensão da fé. Deus não opera em outra dimensão que não seja esta, a da fé. O sobrenatural de Deus, ele ocorre à medida que ele vê fé no coração dos homens. Ele, em determinado momento da história, ele vai falar assim, nem em Israel eu vi uma fé tão grande como eu vi deste homem, falando do centurião. Em outro momento ele fala, eu nunca vi uma fé tão grande como desta mulher. Ô mulher, grande é a tua fé. Mateus capítulo 15, qual é a resposta dele? É a mulher cananeia. Então, todo o agir de Deus, do pedir e a resposta dele, opera sempre se nós temos fé ou se não, ou se deixamos de ter, ou se paramos de ter. Porque a fé, Raquel, ela começa a ser gerada. Com uma pequena semente, ela começa. Mas em determinado momento, ela pode ou morrer ou ser roubada. O semeador saiu a semear, parte da semente caiu e ele crê. Mas vem os passarinhos e comem aquela semente. O que ele está dizendo ali? Que a semente ela pode ser roubada, pode ser destruída, o fervor da tribulação, da angústia, os pedregulhos, as dificuldades, o amor do mundo, vem tudo. Os prazeres, isso vem e rouba, tira, mata, sufoca. O quê? A fé. E quando sufoca a fé, perde-se tudo. Perde-se o melhor de Deus, perde-se o agir de Deus, perde-se o momento de Deus na história, onde que Deus está trabalhando através da sua vida. Então, a primeira coisa que eu queria colocar, Raquel, é isso aí, de que tudo que ocorrer na vida do homem ocorre através da fé. E em segunda coisa, além disso, essa fé ela é gerada pelo Espírito, usando principalmente a palavra, mas Deus usa outras circunstâncias, pode usar um hino, uma pregação, uma mensagem, pode usar qualquer outra coisa. E nós temos que sempre trabalhar, porque a fé, ela vai ter pessoas que vêm matar e assassinar, como se estivesse nascendo e tivesse alguém tentando sufocar. E você tem que tentar fazer ela brotar e se fortalecer e se arraigar cada vez mais. É esse que talvez o tema da sua mensagem de hoje. É verdade. Interessante, só complementando aqui, que às vezes a nossa vida, se a gente não cuidar, ela fica muito acomodada. E a gente vai levando e daqui a pouco se acostumando. E eu creio que Deus não nos deixa ficar acomodados, justamente porque a fé acomodada também, ela não é uma fé ativa e ela realmente não produz. Então, eu creio que a Bíblia diz, não é porque eu creio no que a Bíblia diz, de que a nossa fé, na ótica de Deus, ela tem tanto valor, que Deus, periodicamente, testa a nossa fé. Então, muitas vezes, as pessoas estão passando por circunstâncias dolorosas, adversidades, problemas, achando que, mas o diabo está causando isso. Mas eu creio piamente que Deus está no controle e que Deus está permitindo essa adversidade para um propósito maior, que é o forjar, que é o trabalhar, que é, como o Cláudio falou, o aumentar desta fé. Porque senão a gente ficaria acomodado, está tudo tão bem. E a gente, como diz, é uma palavra muito forte, que João Batista falou, a raça de vibro, A gente é um pouco assim, a nossa carne decaída, nosso homem. Se está tudo muito bem, a gente começa a confiar na gente mesmo. E a fé não é a fé em nós, é fé em Deus. Então a gente começa, você não crê assim, Cláudio, que a gente começa a se acostumar, a nossa vida começa a ser acostumado com tudo bem, daqui a pouco a gente começa a
distanciaram um pouco de Deus. E a fé é o nosso elo que nos une a Deus. E Deus sabe disso. E quando então a gente se acomoda, acomoda a nossa fé também, acomoda muita coisa que tem que estar mais ativa, mais presente, mais forte, mais tremendamente visível. E Deus então, ele testa essa fé, ele testa a gente. Por isso que eu queria que você lesse essa passagem para a gente entrar. Eu tenho outra passagem aqui. Lê essa passagem aí. Tá bom. A passagem que eu tenho aqui, bem, eu não tenho Tá aqui, óculos. eu te empresto. Não, mas a Bíblia é grande. Tá bom. Há muito tempo eu já aprendi que tem que ter Bíblia gigante, letra gigante. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Isso aí. Ou a perseverança, de que a prova da vossa fé produz a perseverança. Interessante. Aqui fala, meus irmãos, tende por motivo toda alegria passados por várias provações. A Bíblia fala tentação, mas aqui no sentido Essa é uma versão mais provação, antiga, né? De provações, não é? Sabendo que a provação da vossa fé, olha só, a nossa fé é provada. Ela é permitido, então, as adversidades, os problemas, para provar aquilo que é tão precioso. Mas uma vez, quando ela é testada, ela é provada, ela não fica só ali, mas ela produz, ela aumenta, ela faz coisas boas, vêm acontecer dessa provação da nossa fé. Ela produz algo chamado perseverança. Em algumas Bíblias dizem a palavra paciência. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Antes de eu passar aqui a peteca para o Cláudio, porque ele explana a Bíblia de uma maneira muito tremenda aqui. Estou enferrujado. Deixa eu só colocar aqui um pouquinho a minha ótica desse versículo aqui. Eu creio assim, de que quando você é testado por Deus, a tua fé, que você deixa Deus ir até o final nessa prova, nesse teste, nessa tribulação, nessa adversidade. Porque muitas vezes a gente pode sair do barco. Sabe uma coisa, Deus? Eu não quero essa provação. Eu não quero esse refinar. Eu não estou aguentando mais passar por isso. Então, a Bíblia está dizendo, deixa Deus ter ação completa. Deixa essa tribulação ir até o final, ter completa, para completar o que Deus quer fazer através dela na tua vida. Porque às vezes você fala, não quero, não é para mim, eu não vou me submeter a isso, eu não vou me humilhar, eu não posso, eu não quero. E você muitas vezes pode limitar e dizer não. Mas aqui está dizendo, deixa Deus agir de uma forma completa, porque quando permite Deus trabalhar o teu caráter através dessa adversidade, trabalhar a tua fé, a tua esperança, o teu homem interior, quando você permite ter ação completa essa adversidade, ela vai redundar, você se tornará uma pessoa perfeita e íntegro, em nada deficiente. A tua fé não vai ficar deficiente, o teu caráter, a tua maneira de ver, de ver a vida, a pessoa interior, pelo contrário, vai ser a pessoa mais forte, mais eficiente, mais cheia da graça de Deus, mais cheia do perdão, mais cheia de tudo, para você também abençoar outras pessoas. Então, nós temos que entender isso, deixar Deus ter ação completa, através dessa adversidade que vem fazer o quê? Esmagar a tua fé? Não. Ela vem aqui, está bem claro aqui, que ela vai saber que a provação da vossa fé, ela produz. Então, quando Deus testa a nossa fé, Ele faz com todo o intuito de produzir algo bom, da gente dar frutos. Como diz João 15, estamos conectados no ramo, na videira, para produzir. De vez em quando Ele faz o quê? Ele poda, Ele corta, Ele faz ali vir coisas que machucam, a gente não quer. Mesma coisa aqui, isso aqui é um paralelo, podemos dizer, que Ele permite essas circunstâncias, mas a gente não pode cair fora do barco e falar, Senhor, eu não aguento mais não quero isso não. É entender que Deus está no meio dessa tribulação. E hoje nós estamos falando com muitas pessoas, e eu sei que você é uma delas, que
que você pode estar passando por algo que você não está entendendo, mas creia pelos olhos da fé que Deus está trabalhando a tua vida através dessa circunstância dolorosa, para que nessa circunstância algo bom venha sair, produzir. Essa é a palavra que está escrita aqui, interessante, né? Que ele produz. Produz, aqui diz, para que, uma vez conformada, produza perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, perseverar, né? Para que você, não é Deus, Deus já é íntegro, perfeito, não tem nada que tem que se alterar em Deus. É a gente. Deus trabalha a nossa fé para que a gente venha produzir, sermos mais ricos nele para abençoar outras pessoas. É a minha ótica, né? Não, minha interpretação. Mas é isso que o texto realmente diz. Agora, o que eu gostaria de ressaltar só é de que temos que entender que enquanto estamos nesse mundo, todos nós estamos sujeitos aos ataques de alguns inimigos. Nós somos atacados pelo mundo, Verdade. que vive uma oferta diferente, um padrão diferente do que o padrão do reino, do mundo espiritual, Verdade. do reino espiritual. Nós somos atacados pelo inferno, por Satanás, que é um inimigo de Deus e que é a destruição da sua vida, do homem em si, que é feita a imagem e semelhança de Deus. E nós temos o inimigo, que é a nossa carne. Verdade. Então nós temos esses três inimigos que estão constantemente trabalhando na nossa vida. E a fé, ela é gerada exatamente para nos ajudar a vencer ou Satanás, ou meu próprio eu, minha própria carne, ou minha própria, o mundo. É claro que as ofertas e esses inimigos às vezes trabalham juntos. Satanás, por exemplo, vai utilizar um homem sedento por poder. E quando a gente fala carne, a gente não pode pensar só no pecado do sexo ou da prostituição. Não é só isso que se resume. Se resume na avareza, no amor ao dinheiro, se resume em outras coisas que estão aqui, na minha dificuldade em perdoar, na minha dificuldade em me relacionar, em tudo aquilo que a Bíblia coloca, né? Mas principalmente o orgulho. Esse aí é o carro-chefe da carne, da carnalidade humana, é o orgulho. Quando você pensa que você é alguma coisa. Quando você pensa que o seu cargo, a sua posição é alguma coisa. Quando você pensa que o seu dinheiro ou a sua posição é alguma coisa. E Satanás usa isso para poder fazer e dar... Engodar, né? Para te engodar. Usou a palavra certa, que é a palavra aqui de Tiago. Te enganar, te engodar. E você fica aí pensando. Então, por exemplo, tem o mundo. E tem o mundo com os seus prazeres, com tudo aquilo que ele oferece também. Então, quando Deus e o Espírito Santo, através da palavra, começa a gerar dentro de nós a fé, ele gera a fé com um ingrediente que vem junto. A fé nunca vem sozinha. Existe algo que nós aqui no Abrindo a Bíblia cansamos de pregar, porque o carro-chefe da nossa mensagem durante muito tempo era arrependimento. Arrependimento. De vez em quando a Raquel deve estar voltando nesse tema aí. Arrependimento, que é a porta da bênção. Arrependimento. Tudo que Deus fizer na sua vida vai ser através de arrependimento. Hoje eu falei, tudo que Deus fizer na sua vida vai ser através da fé. Você pode falar assim, mas para aí. É através do arrependimento ou através da fé? Arrependimento e fé é uma coisa só. É uma coisa só. É como se fosse uma moeda que de um lado está mostrando cara e do outro lado tem a coroa. É uma mesma moeda. Você vira de um lado, tem uma faceta, do outro é outra faceta. Mas é uma coisa só. Andam juntas. Você não tem condições de pegar uma moeda, cortar no meio e ter só a cara, só ter a coroa. Você não tem condições de ter um compromisso com Deus só com fé ou só com arrependimento. Os dois caminham juntos. É verdade. Quando você crê, o arrependimento caminha junto. Quando você se arrepende, é porque a fé também estava ali junto. Você não é desassociada essas duas ações humanas do agir. Porque tanto o arrependimento é uma ação humana, como a fé também é uma ação humana, que gerada pelo Espírito Santo. E as duas são geradas pela palavra. Tanto uma como a outra é a palavra que gera. E, entenda bem, essa fé e esse arrependimento juntos são gerados para quê?
para que eu possa sobreviver e chegar lá no finalzinho da minha carreira cristã, bombardeado por Satanás, pelo mundo e pela minha carne. Com certeza. E aí que eu tenho que perseverar. E aí que eu tenho que continuar caminhando. E aí que Deus não pode deixar eu morrer, porque eu gosto, Raquel, quando estou falando em fé, eu gosto, mas muito já, de alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, ou 30, não sei, de sempre Vamos colocar uns 30, de voltar aqui, de voltar, Raquel, à questão do semeador. O semeador saiu a semear. Parte da palavra, a palavra cai no caminho, o passarinho vem e come, o diabo vem e come. Parte cai nos espinhos, que é o mundo que caminha junto com a tua fé, que sufoca. E parte disso cai numa areia, que é num terreno ruim, cheio de pedras, que são os sofrimentos e as dificuldades e os problemas. E tudo isso é um impedimento para quê? Para a perseverança. Eu vou falar fé. Agora, eu vou... Mas é interessante que esse texto está falando da palavra. A palavra cai. Palavra. E o que precisa de reter essa palavra é fé. É fé. Então, tudo que vem contra essa palavra não entrar em nós, vem contra a fé, para que a fé não venha produzir essa palavra está dentro de nós. Então, é um ataque direto à nossa fé. Desculpa te interromper. Não. Né? E, Raquel, o que eu queria deixar aqui, antes que a gente passe para o outro bloco, é a seguinte coisa. Que fé e arrependimento, fé e perseverança, eu até digo que é uma coisa só. Não é separado. Eu digo que perseverança é uma faceta da fé. É que nem um anel que tem vários, um diamante que reflete. Perseverança, paciência, esperança, experiência. Bem, não é nada novo, porque está tudo na Bíblia, né? Estamos citando aqui, nem chegamos ainda em Romanos 5. Mas são, então, fazem parte, não é isso? Eu vou, Raquel, fazer o seguinte, vamos parar para o intervalo. Vamos. E aí a gente volta daqui a pouco.